Olá, pessoal! A gente vai relembrar a questão do raio atômico e da energia de ionização, que foram temas da aula da semana passada. A gente vai ver uma relação da avaliação de desempenho, uma questão que vocês erraram muito essa questão, tá? E depois afinidade eletrônica e eletronegatividade, para a gente encerrar esse capítulo de tabela periódica e propriedades periódicas, ok? Então, vamos recapitular a questão do raio. O que é o raio? É a distância do núcleo até a última camada com elétrons. No caso do sódio, o sódio tem 3 camadas eletrônicas. Como que eu sei que o sódio tem 3 camadas eletrônicas? Ou eu faço a distribuição eletrônica dele a partir do número atômico, que é 11, ou simplesmente verifico na tabela periódica e vejo que ele está no terceiro período, por isso que ele tem 3 camadas eletrônicas. O bário tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas eletrônicas. Então, quem tem maior raio? Aquele que tem maior número de camadas. E aí, se a gente pegar 2 elementos que tiver o mesmo número de camadas, então bário e césio. O césio também tem 6 camadas. Só que o que acontece? Se a gente verificar o número atômico, o césio tem número atômico 55 e o bário número atômico 56. Quanto maior o número atômico, o que acontece? A gente vai ter mais prótons puxando as camadas eletrônicas. Então, o bário tem um próton a mais. Ele vai exercer a força equivalente a um próton a mais do que o césio. Então, o césio vai ter o raio, o quê? Maior um pouco do que o do bário. 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer aqui, 6. Então, apesar de todos dois terem 6 camadas, o bário vai ter o raio um pouquinho menor, porque o número atômico dele é maior. Consequentemente, a gente vai ter mais prótons para puxar essas 6 camadas. Então, elas vão ficar um pouco mais juntas. E recapitular, energia de ionização. É a energia que a gente dá para o átomo para pegar um elétron dele. Então, se a gente tem aqui sódio e potássio, todos dois da família 1A, família dos metais alcalinos. Então, eles têm um elétron na última camada. Se eu quiser tirar esse elétron do sódio, eu vou ter que dar uma energia para ele, que é chamada de energia de ionização. E se eu quiser tirar esse elétron do potássio, eu vou ter que dar uma energia. É mais fácil ou mais difícil tirar o elétron do potássio quando eu comparo com o sódio? Aí a gente vai para a questão do raio. O sódio tem 3 camadas e o potássio tem 4 camadas. Então, esse elétron aqui da camada de valência, o elétron mais externo do potássio, ele está mais distante do núcleo. Então, ele está sendo menos atraído pelo núcleo. A força que o núcleo está fazendo em cima desse elétron é menor em comparação com o núcleo do sódio, com esse elétron aqui do sódio. Então, a gente vai fazer uma força bem menor para arrancar o elétron do potássio. Então, a energia de ionização do potássio vai ser um pouco menor do que a energia de ionização do sódio. Por quê? Porque o raio do potássio é maior, porque o elétron que a gente está arrancando está mais longe do núcleo. Então, o que a gente tem? Maior raio, mais longe do núcleo está o elétron. Então, mais fácil vai ser tirar esse elétron. Então, a gente vai ter que dar menos energia para tirar esse elétron. A gente vai fornecer menos energia de ionização. A questão da avaliação de desempenho que vocês fizeram essa semana envolvia energia de ionização. Agora, vamos pensar o seguinte. Magnésio tem número atômico 12
Então, ele tem 12 prótons no núcleo, atraindo essas 3 camadas, esses 12 elétrons que estão distribuídos aqui. Na última camada, o magnésio tem 2 elétrons. Como ele está neutro, significa que é um próton atraindo um elétron. Tudo bem? Se eu quiser tirar um elétron do magnésio, eu vou ter que dar uma energia de ativação. Vou ter que fornecer energia. Que de ativação? Energia de ionização. Desculpa aí. Tudo bem? Aí, quando eu tiro esse elétron, o que vai acontecer? A gente vai ter 12 prótons puxando agora o quê? 11 elétrons. Então, a gente vai ter mais força no núcleo puxando esses elétrons que sobraram. E aí, vai acontecer o quê? Vai diminuir um pouquinho esse raio, porque a gente vai ter uma força no núcleo puxando uma menor quantidade de elétrons. Então, com a saída desse um elétron, a gente vai diminuir um pouquinho esse raio. E se eu quiser tirar esse outro elétron, eu vou ter que fazer uma força muito maior. Então, eu vou ter que fornecer uma energia de ionização maior. Aí, acaba essa camada. Tirei os 2 elétrons que tinha dessa camada. Aqui foi a primeira energia de ionização. Aqui a segunda energia de ionização. Então, o magnésio, ele continua com seus 12 prótons. Passa a ter agora o quê? A carga, mais 2. Olha como o raio dele diminuiu. Se eu quiser tirar um desses 8 elétrons aqui, agora eu estou numa camada muito mais próximo do núcleo do que eu estava antes. Então, o que vai acontecer? Para eu tirar esse elétron, eu vou ter que fornecer uma energia muito maior para poder tirar esse elétron. Por quê? Que agora a energia vai ter que ser muito maior? Porque eu mudei de camada. Se eu for tirar, depois que eu tirar todos esses elétrons aqui, for tirar um elétron daqui coladinho no núcleo, vai ter que ser uma quantidade de energia muito, muito grande. Entenderam? E a representação disso vai ser assim. No caso do magnésio, todos os elementos, tem que estar no estado gasoso, isolado, ele sozinho no estado gasoso, recebe uma energia para se transformar em um cátion, em um íon positivo. Se é o primeiro elétron que eu tirei, é a primeira energia de ionização. Se é o segundo elétron, segunda energia de ionização. Se é o terceiro elétron, terceira energia de ionização, tá? E aí, qual que é a relação disso com a questão da avaliação de desempenho? O que acontece? Lá na prova tinha um gráfico. E aí, vamos recapitular o do magnésio. A gente precisa, para a primeira energia, um pouquinho de energia. A segunda energia já é o quê? Maior. E a terceira energia é muito maior. Então, se a gente pensar isso em termos de um gráfico, vai ficar o quê? A primeira energia, a segunda, com uma diferença entre elas, mas não é uma diferença tão grande, porque os elétrons estavam ainda na mesma camada. Quando eu mudei de camada, fui para a terceira camada, aí eu tive um aumento de energia muito grande. Então, aqui, a primeira e a segunda energia tem uma diferença pequena, significa que esses elétrons estão na mesma camada. E eu começo a tirar elétrons de onde? Da última camada, da camada mais externa. Então, se eles estão na mesma camada, são os primeiros elétrons que eu tirei, eles estão na camada de valência. Significa, então, que eles tinham
o átomo tinha 2 elétrons na última camada. Então, se vocês puderem, voltem lá na avaliação de desempenho e dá uma olhada na questão que envolvia o gráfico, tá? Qualquer coisa, vocês falam que a gente volta na questão de novo. Aí vamos para nova matéria, que é afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia que a gente dá para um átomo, é a energia que o átomo libera quando a gente dá um elétron para ele, tá? Então, a afinidade eletrônica, a gente dá um elétron para o átomo, ele fica tão feliz que ele vai liberar energia. Então, vamos pensar aqui, nitrogênio e cloro. Nitrogênio, segundo período, 2 camadas, cloro, terceiro período, 3 camadas. Como que eu sei isso? Olhando na tabela periódica ou fazendo a distribuição eletrônica a partir do número atômico, tá? Então, se tiver um elétron de bobeira aqui, qual o núcleo? Elétron é negativo. Então, quem vai atrair esse elétron? São os prótons. E os prótons estão no núcleo. Qual núcleo vai atrair esses elétrons com mais facilidade? O núcleo do nitrogênio, que tem só 2 camadas atrapalhando ele, pegar esse elétron, ou o núcleo do cloro, que tem 3 camadas atrapalhando ele pegar esse elétron. Então, vai ser mais fácil para o nitrogênio pegar esse elétron. Consequentemente, se é mais fácil, ele tem maior afinidade eletrônica. Ele vai liberar mais energia quando ele recebesse um elétron. E quando a gente tem os 2 elementos com o mesmo número de camadas, no caso nitrogênio e oxigênio, todos 2 têm 2 camadas. Só que o nitrogênio tem número atômico 7 e o oxigênio número atômico 8. Número atômico maior vai fazer com que o raio seja o quê? Um pouco menor. Quem vai atrair o elétron com mais facilidade? Esse núcleo que tem que andar essa distância toda, andar entre aspas, hein, gente? Para capturar esse elétron, ou esse núcleo que só está distante, esse tamanhozinho aqui para capturar esse elétron. Então, vai ser mais fácil para o oxigênio. Observem que a afinidade eletrônica a gente também consegue analisar, prever através do raio, do tamanho do raio. Tem os valores dessas energias, tá? A gente não precisa decorar esses valores, não. Não tem nem como a gente decorar todos os valores dessas energias, tá? Afinidade eletrônica, energia de ionização, a eletronegatividade, a gente também tem valores, mas a gente consegue prever a partir do tamanho do átomo, fazendo análise do número de camadas ou do número atômico dos elementos, tá? E aí, o que a gente tem, então, como conclusão? Menor raio, mais fácil vai ser para pegar o elétron. Consequentemente, maior vai ser a energia de ionização, tá? Então, aqui, a nossa energia de ionização maior... Ai, não é energia de ionização, gente, desculpa, eu tô falando da afinidade eletrônica. Escrevi aqui afinidade eletrônica. Então, vamos de novo, ó. Menor raio, mais fácil para capturar o elétron, tá? Porque o núcleo tá mais exposto. Então, ele consegue capturar esse elétron com mais facilidade. Consequentemente, maior vai ser a afinidade eletrônica, a afinidade pelo elétron, ok? A energia que ele vai liberar quando ele receber o elétron. E aí, como que a gente representa a equação para afinidade eletrônica? A gente coloca o elemento, estado gasoso, sempre o elemento sozinho, ou seja, isolado, no estado gasoso. Ele ganha um elétron, se transforma num ânion e produz, libera energia, que é chamado de afinidade eletrônica. Ok?
Parecido com a afinidade eletrônica, a gente tem a eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétron. Por isso que é parecido com a afinidade eletrônica. Mas o que muda? Isso daqui, ó. Ele vai atrair elétron em uma ligação química. Vamos considerar, tampar esse exemplo aqui primeiro. Vamos considerar flúor ligado com flúor. A representação de ligação química vai ser dada por um traço. E significa que aqui tem um elétron, aqui tem outro elétron, tá? Ligação química é o nosso próximo assunto. O que vai acontecer aqui? Tem como um flúor ter mais força que o outro flúor? Não vai, né? Não tem como eles competirem. Mas aí, vamos imaginar nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio e oxigênio, eles têm a mesma força, a mesma capacidade para atrair elétron? Se a gente lembrar da afinidade eletrônica, a gente viu que o oxigênio tem um raio menor. Então, ele tem uma facilidade de atrair elétrons se a gente comparar com o nitrogênio. Isso significa que o elétron não vai ficar no meio do caminho, não. Significa que quando tiver o nitrogênio ligado ao oxigênio, o oxigênio ele não tem maior capacidade de atrair os elétrons para ele. Então, a ligação química vai ficar um pouco mais perto do oxigênio, porque ele tem maior capacidade de atrair os elétrons. Então, ele tem maior eletronegatividade. Ok? Pra gente não ter que ficar toda vez analisando raio, distribuição eletrônica, tabela periódica, tem o esqueminha da fila de eletronegatividade, que é o von-Clobriski pH. Von-Clobriski pH. Esse daqui é o mais eletronegativo, esse daqui é o menos eletronegativo, tá? Eletronegatividade, como é capacidade de atrair elétrons, faz mais sentido a gente falar disso para os ametais, porque eles têm tendência a ganhar elétrons e os metais têm tendência a perder elétron, tá? Então, von-Clobriski pH, grava isso, porque vocês vão usar até entrar na faculdade. E se for fazer alguma coisa na área de saúde, que tiver química, bioquímica, tá? Então, for fazer química, farmácia, nutrição, vocês vão ter que lembrar disso daqui, tá? E o nosso próximo assunto, que é ligação química, a gente vai ver a questão de polaridade de moléculas. Então, a gente tem que saber quem tem mais capacidade de atrair os elétrons. Aí, o que vai acontecer, então? Aqui. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Olha aqui. Oxigênio e nitrogênio. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então, quem atrai mais elétron? Oxigênio. A gente não vai precisar fazer o raciocínio todo, o tempo todo, a não ser que o exercício exija que você explique. Mas se ele só quer saber quem atrai o elétron, quem é mais eletronegativo, para prever a polarização da molécula, a gente pode simplesmente usar isso daqui. Isso cai direto no PISM, tá? Na matéria do terceiro ano, vocês têm que lembrar isso, porque vai trabalhar a questão de polaridade de hidrocarbonetos, de álcoois e outras funções orgânicas, tá? Então, eletronegatividade vocês não podem esquecer nunca. É a capacidade de atrair elétrons numa ligação química. E a gente tem a fila de eletronegatividade com o flúor, o mais eletronegativo, então ele quer puxar o elétron de todo mundo para ele, e o hidrogênio, o menos eletronegativo.
Para gases nobres, a gente não fala em eletronegatividade, porque os gases nobres, que são os elementos da família 18, eles não realizam ligações químicas em condições normais, só em condições extremas, condições forçadas, que eles vão se ligar. Então, em condições normais, eles não realizam ligação química, não faz sentido a gente analisar se eles vão atrair ou não elétrons de ligação química. Por isso que a gente não fala de eletronegatividade para os gases nobres. Tranquilo, meninos? Bons estudos, façam os exercícios da apostila, manda dúvida, tá? E lembre-se que segunda-feira vai ser a nossa AV1, tá bom? A matéria vai ser encaminhada via mensagem no Positivo On para vocês, tá bom? Se cuidem!